Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando ao Senhor com o cântico 54. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar agora o hino 118. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 274, 274. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos agora, irmãos, buscar a face de Deus em oração.
nós já cantamos 3 hinos em bastante comunhão, qual temos certeza que através dessa comunhão que o Senhor já trouxe a cada um de nós, nesse momento Ele estará pronto a ouvir o clamor da oração da igreja. Quero justificar, Irmandade, que tirei a máscara para atender o culto, porque aqui só está eu, o nosso irmão Bruno, pagou o nome do irmão da minha mente. O irmão Bruno está mais ou menos 8 metros daqui, e agora chegou nosso irmão Rodrigo, também está com máscara. Estamos num distanciamento bem significativo, então não estamos infringindo nenhuma norma de saúde, de acordo com a determinação dos órgãos responsáveis. E agora eu vou aproveitar a oportunidade que nosso irmão Rodrigo chegou, pedir para ele fazer essa primeira oração para nós. Deus dará a graça do servo de Deus a apresentar todo este santo culto, todos esses pedidos que chegaram através da chat, da live. Creia, irmãos, creia que o Senhor está pronto a ouvir o clamor da oração da igreja. O servo de Deus apresentará todos esses pedidos, que o Senhor pedirá que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando em tudo, e mande para nós um passo da sua santa, bendita e poderosa palavra. Unidos em comunhão, em nome do Senhor Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, Senhor, em oração, prostrado aos teus pés nessa tarde de sábado, para te agradecer, Senhor, por todo o amor, por toda a misericórdia que tu tens dispensado para com as nossas vidas. Nós sabemos que se estamos aqui é por grande bondade e misericórdia de Deus para conosco. Muitas são as guerras, muitas são as lutas externas, as lutas e guerras que se dão dentro dos nossos corações, na nossa mente, que tem, Senhor, trazido alguns dissabores, trazido algumas inquietações e anseios em nossos corações. Mas nós queremos nesse momento entregar a nossa vida na palma da tua mão e te pedir que tenhas misericórdia da nossa vida, que tenhas misericórdia da nossa alma, da nossa casa, da nossa família. Senhor, porque tu és santo, tu és bom e tu és cheio de misericórdia. E sem ti nós nada podemos fazer. Senhor, queiras nessa tarde derramar sobre a nossa irmandade a virtude do teu Espírito Santo, que todos nós possamos ser tocados por ti, e que possamos sentir a tua doce presença junto de nós. Queira ser com teu servo que está atendendo esse culto, dando a ele, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, e que ele possa também, Senhor, ser um vaso usado na tua presença, um vaso usado nas mãos de Deus, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade, toma nas tuas mãos o avô do nosso irmão Tiago, ancião de Santo Amaro, que se acha enfermo também com a Covid. Em nome de Jesus, dá a ele vida, visita-o com saúde por caridade, Senhor. Oramos por todos os pedidos de oração que foram feitos através da live. Tu conheces todas as coisas, tu sabes a necessidade da tua igreja e do teu povo, e tudo está, Senhor, patente aos teus olhos. Nessa tarde, manda-nos do céu a tua santa palavra e fala, Senhor Jesus, com as nossas almas, aos nossos corações. Dá com que entendamos bem a tua palavra e venhamos nos entregar, ó Deus, nas tuas mãos, confiados em ti, pois tu és, Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia. Esses dias que estão por vir são dias trabalhosos, são dias de aflição, de preocupação e de medo. Mas no nome do Senhor Jesus, ó Deus, coloca a santa paz de Deus nos nossos corações e reveste-nos da tua graça, do teu amor, reveste-nos da fé que uma vez foi dada aos santos. E dá, Senhor, com que também creiamos na tua santa palavra, pois ela é a nossa guia perfeita e conduta para todo o tempo. Assim, ó Deus, toma todas as coisas nas tuas mãos, faze-nos meditar sempre no teu amor celeste e estar, Senhor, sempre debaixo da tua proteção divinal. Abençoa o Bruno e a todos nós que estamos aqui nesse santo culto. Na verdade, estamos em 3 irmãos.
e essa multidão de irmãos e irmãs que estão acompanhando o culto das suas casas. Que todos possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo, Glória Senhor. a Deus. Pedimos as tuas bênçãos celestes e agradecemos a Deus por elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como os irmãos já sabem, meu nome é Jean. Deus dá graça de atender na Vila Carrão. E como quase todo culto, para não dizer todos, eu convido a Irmandade para congregar conosco na nossa igrejinha. Só que agora, por conta dessa nova determinação do governo, nossos cultos estarão suspensos, pelo menos até o dia 30 de março. Razão pela qual hoje é o nosso último dia de culto antes dessa suspensão. Dessa forma, eu havia conversado ontem com o nosso irmão Rodrigo, e ele nos permitiu que, por ser o último culto hoje, depois de um bom tempo de intervalo sem cultos presenciais, que nós possamos fazer o nosso serviço de Santa Ceia hoje. E esse serviço de Santa Ceia será, como vamos ficar um bom tempo sem nos reunirmos, será o culto normal, com os músicos, com cantares de hinos normais. Então eu convido a Irmandade para que esteja presente hoje às 17 horas na nossa igreja da Vila Carrão, para que nós possamos juntos celebrar tão importante ocasião que será a nossa Santa Ceia. Precisamos nos revestir, não sabemos, temos uma previsão, mas não temos certeza de quando será possível o nosso próximo culto presencial. Dessa forma também já, mais uma vez, peço que os irmãos estejam juntos conosco lá, louvando, glorificando o nome do Senhor. Nós estamos na Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. Antes de toda essa mudança das fases, da piora, na verdade, da classificação, piorando as fases de laranja, vermelha e agora roxa, nossos cultos eram às quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19h30. Com toda essa mudança, repito, hoje será às 17 horas o nosso serviço de Santa Ceia. Os cultos online continuarão normalmente, e conforme houver mudanças nas classificações e a permissão que volte os cultos presenciais, nós vamos anunciando a Irmandade. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 92. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia.
Louvado seja o Senhor. Permaneçamos nessa comunhão. O Senhor revelará um passo da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Bom Rodrigo, você dá palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem trazido à frente a sua santa palavra no livro de Esther, capítulo 7. Livro de Esther, capítulo 7. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se todas acharam, irmãos, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. O título diz: Esther denuncia Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. Veja, irmãos, se nós voltarmos um pouco na leitura dos capítulos anteriores, o qual já sugiro aos irmãos que façam com um pouco mais de tempo, nós vamos perceber o quanto Amã planejava contra os judeus, o quanto Amã tinha o seu coração determinado a exterminar os judeus, povo da rainha Esther, e também de Mardoqueu. Só que
Bendito seja o Senhor. Não importava o quanto Amã planejasse o mal, o quanto ele maquinasse na sua mente o que faria para destruir o povo judeu. Porque conhecedor, aleluia, dos planos de Amã, muito mesmo antes de Amã iniciar a sua peleja, iniciar aí a sua trama, arquitetar o plano maligno dele, o Senhor já era conhecedor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor já sabia, aleluia, que mal ia ser planejado na vida de Mardoqueu na época, na vida do povo de Esther, aleluia. E o Senhor, aleluia, deixou que Amã preparasse o que tinha que preparar, fizesse o intento que tinha que fazer, como se diz por aí, o Senhor deu corda para Amã, deixou ele achar que ele estava podendo, deixou ele achar, aleluia, que ele conseguiria fazer alguma coisa de mal. Glória a Deus, o Senhor permitiu, aleluia, que ele maquinasse, que ele planejasse, mas os irmãos estão vendo no que deu para Amã. Os irmãos, as irmãs percebam, aleluia, de tanto que aquele homem era poderoso, ele estava ao lado do rei, glória ao Senhor, ele, aleluia, poderia muito bem, com aquele relacionamento que tinha com o rei, aleluia, ser vencedor no seu intento, como ele acharia que fosse. O adversário está intentando alguma coisa contra a tua vida, o adversário está planejando alguma coisa contra você, aleluia, já há algum tempo o adversário vem fazendo, aleluia, um movimento para poder te destruir, um movimento para destruir a tua felicidade, um movimento para destruir a tua alegria. Glória ao nome do Senhor, mas o Senhor hoje, através dessa palavra, te diz, o adversário pode arquitetar o que ele quiser, pode planejar o que ele quiser planejar, bendito seja o seu adversário, pode achar que ele pode alguma coisa na tua vida, aleluia, mas o Senhor te diz, sou eu que te guardo, aleluia, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, eu guardo os teus caminhos, eu guardo você, guardo aquele que você ama também. Glória ao nome do Senhor, não temas, porque o Senhor, Ele é contigo, é o Senhor que peleja por você, é o Senhor que cuida de ti, é o Senhor, aleluia, que acompanha os teus caminhos, e não adianta o mal querer abater a tua porta, não adianta alguma coisa querer ser arquitetada contra você, porque antes mesmo que arquitetem alguma coisa contra você, o Senhor te diz, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador, eu sou aquele que te conheço desde o ventre da tua mãe, e quando você ainda estava no ventre da tua mãe, eu já tinha um plano na tua vida, eu já tinha algo decretado para você, e o que eu decretei para você não é derrota, não é choro, aleluia, o que eu decretei para você é alegria, é vitória, é contentamento. Glória a Deus, aleluia. E por mais que às vezes as coisas pareçam na nossa vida, que estão sendo arquitetadas de maneira que você não consegue achar um caminho, uma solução. Aleluia. Assim como está escrito aqui, o quanto Amã não intentou contra o povo de Deus, os judeus, o quanto ele queria destruir. Começamos até mesmo por uma parte mais atrás com relação a Mardoqueu, que, aleluia, ele achou que ia destruir Mardoqueu e teve que andar com Mardoqueu com um cavalo pela cidade, falando que ali era o homem que a honra o rei se agradava. Porque ele, o adversário, planejou alguma coisa, mas os planos do Senhor eram outros. Os planos do Senhor são outros para a tua vida. Aquilo que te assombra, aquilo que te assusta, aquilo que tira o teu sono, que tira a tua paz. O Senhor hoje, através dessa palavra, te diz, eu vou destruir o plano maligno do adversário na tua vida, que por mais que as coisas estejam parecendo que é só tristeza, que é só choro, é só luta, é só derrota, o Senhor te diz, eu estou chegando para destruir os planos do adversário, entregar a vitória na tua mão. Você vai ter motivo para me glorificar, você vai ter motivo para reconhecer perante todos aqueles que te rodeiam o quanto o Senhor opera, cuida, aleluia, de ti na terra. Glória a Deus, bendito seja o Senhor.
E é dessa forma que o Senhor faz. O Senhor confunde, aleluia, o inferno a respeito da tua, da minha e da nossa alma. Não temas, aleluia, aquilo que foi planejado de mal contra você. Chegou a teus ouvidos que planejaram fazer alguma coisa para te prejudicar. Chegou aos teus ouvidos que planejaram fazer alguma coisa para te destruir. E aquilo te trouxe medo, te trouxe angústia. Porque aquele que planejou até então para você é alguém que podia fazer alguma coisa, é alguém que ocupava alguma posição, é alguém que, se fizesse uma comparação, você em relação àquela pessoa, você era fraco, você não tinha poder nenhum, mas o Senhor te diz, aquele que cuida de você tem poder sobre todas as coisas. Ele te faz forte, ele peleja por ti. É o Senhor que peleja por ti. É o Senhor que cuida de você. Você não precisa temer o mal que se assola. Estamos em tempos muito difíceis, irmãos. É bem da verdade. Estamos em tempos de muito desespero, de muita insegurança. Aleluia. Não precisamos nem ir muito longe, só pelos noticiários que se fazem chegar aos nossos ouvidos, aos nossos conhecimentos do que está acontecendo com o mundo. De que está acontecendo, aleluia, por conta dessa pandemia, por conta de tantas coisas que estão se sucedendo. É desesperador, mas o Senhor quer trazer para você hoje um consolo, o Senhor quer trazer hoje para você a certeza, fica em paz, entrega na minha mão, deixa que eu cuido daquilo que é teu, deixa que eu cuido daquilo, aleluia, que tem influência na tua vida, daquilo que possa te prejudicar, daquilo que você acha, aleluia, que está perdido, daquilo que você acha, aleluia, que não vai ter mais solução. Entrega na minha mão, te diz o Senhor, que o mundo pode estar pegando fogo, mas você e os seus eu vou guardar, te diz o Senhor, pelo poder dessa palavra. Nós precisamos, irmãos, ter mais fé naquilo que o Senhor nos promete. Quando nós ouvimos alguma coisa negativa, quando nós ouvimos alguma coisa ruim, parece que tem o poder maior de chegar ao nosso convencimento do que quando nós ouvimos o Senhor falar para nós, do que quando nós ouvimos a voz do Senhor falar ao nosso ouvido. Às vezes o Senhor fala cara a cara para nós e nós temos dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor está falando. Porque muitas vezes é bom demais, Senhor, é bom demais para ser verdade. Mediante a minha incredulidade, a minha pequeninice, as minhas falhas, aleluia, eu não tenho força para crer naquilo que é bom, eu só tenho força para crer naquilo que é ruim. O Senhor hoje quer limpar a tua mente, quer limpar o teu coração, quer dizer para você, tenha força para crer naquilo que eu mando através da minha palavra, naquilo que eu mando, aleluia, de benção para você, naquilo que eu mando de esperança para você. Confia na palavra, confia naquilo que o Senhor está te prometendo, deixa de dar ouvido para a voz maligna do adversário, e começa a dar ouvido para a voz do nosso Deus, daquele que te promete vitória, daquele que te promete consolação, daquele que te promete te revestir de poder, te revestir de alegria, de fé e de esperança. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor vai revestir você de esperança, de fé e de confiança. Porque parece que quanto mais o maligno fala as coisas contrárias ao teu respeito, aquilo entra na tua mente de uma maneira que te oprime. Você consegue acreditar naquilo que ele fala, você consegue acreditar na derrota, você consegue acreditar no desespero, você consegue acreditar naquilo que te traz angústia e tem dificuldade de acreditar naquilo que o Senhor te promete, na consolação de Deus, na providência que Deus está prometendo para você enviar na tua vida. Então que hoje seja diferente no teu caminho, que hoje as coisas sejam diferentes na tua mente, no teu coração, que você passe a acreditar mais nas promessas de Deus, que você passe a acreditar mais que você
é, aleluia, merecedor da providência de Deus na tua vida, e acreditar menos nas vozes malignas do adversário, e acreditar menos no plano arquitetônico do adversário para te destruir, de acreditar menos no plano que o adversário fez para acabar com você, porque, aleluia, maior do que os planos do adversário são os planos de Deus na tua vida, irmão. São os planos de Deus na tua vida, irmã. Glória a Deus. Hoje o Senhor quer tirar esse peso do teu coração. Hoje o Senhor quer colocar no teu coração um sentimento de alegria, um sentimento leve, um sentimento de paz. E através desse sentimento que o Senhor quer plantar no teu coração, você vai perceber que as coisas vão ser diferentes no teu caminho. Permita que o Senhor, aleluia, transforme as coisas diferentes no teu caminho. Dê vazão, aleluia, dê atenção para aquilo que o Senhor está falando contigo, para aquilo que o Senhor está te prometendo. Deixa de dar ouvido à voz do adversário e passa mais a dar ouvido à voz de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Tem gente que é muito negativa. Tem gente que só pensa naquilo que é ruim, só pensa naquilo que pode dar errado. E começa a mentalizar aquilo de uma forma que aquilo começa a ter um peso grande na tua vida. Tira esse peso de você, irmão. Tira esse peso de você, irmão. Hoje o Senhor quer tirar esse peso, aleluia, esse peso dessa negatividade na tua vida. O Senhor quer colocar em você um sentimento de esperança, um sentimento de felicidade, um sentimento bom, que saia toda a angústia do teu coração e entre um sentimento de paz, um sentimento de alegria vindo da parte de Deus. Com a certeza que o Senhor te dá através dessa palavra, que aquilo que o adversário arquitetou contra você, o Senhor vai frustrar os planos do adversário. Aleluia! E o nome de Deus vai ser glorificado na tua boca. Glória a Deus. O Senhor não quer ver você só reclamando disso, daquilo, daquilo outro. O Senhor quer que você pare de reclamação, que você pare de passar a imagem de ser uma pessoa negativa e que nada dá certo, que tudo com você dá errado. Irmão, clama a Deus. O Senhor está te alertando hoje. Ele sempre operou na tua vida e você esquece com muita facilidade aquilo que Ele faz de bom para você e começa a gravar e propagar aquilo que o adversário, aleluia, faz na tua vida e o Senhor permite. Porque permite também na vida de todos nós, mas não esqueça que o Senhor está sempre presente, te guardando, te guiando, te iluminando, cuidando de ti. Fala mais das coisas boas, aleluia, vindas da parte de Deus. Fala mais da alegria, fala mais das vitórias. Propaga mais as vitórias, irmão. Propaga mais as vitórias, irmãs. Aleluia, para que a tua vida tenha um peso diferente, que a tua vida tenha um peso, aleluia, mais um peso de alegria, um peso de felicidade, não essa negatividade que tem te acompanhando. Espírito da tristeza, sai da vida do meu povo agora, te diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto desse sentimento ruim, aleluia, desses pensamentos ruins, e que o teu coração hoje se encha de esperança para receber as bênçãos vindas da parte de Deus no teu caminho. Está tudo muito difícil, é verdade. Mas tenha fé e tenha confiança, porque você tem um Senhor que cuida de você, aleluia, que peleja por você, que luta por você e que te guarda de todo o mal. Vai seguindo a tua vida em paz, com alegria e com confiança, porque o Senhor pelejará por ti, derrubará o plano arquitetônico do maligno da tua vida e o nome de Deus será glorificado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Unidos, buscamos a face de Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nosso bondoso Deus e glorioso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos encontramos nesse momento
para te render graças, Pai amado, por este santo culto, a qual está sendo transmitido por essa live, Senhor, aonde cantamos os hinos e através dos cantares dos hinos sentimos a Tua presença, Senhor. Tu tem dado oração de súplica a Teu servo, tem apresentado as necessidades que estão no meio do Teu povo, as quais são tantas, Senhor, mas nós cremos de todo o coração que o Senhor foi pronto a ouvir as necessidades do Teu povo e de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, o Senhor virá ao encontro de cada uma delas. Pai Santo, te damos graças, Senhor, pelo bom andamento deste santo culto, te damos graças maiormente pela Tua santa, bendita e poderosa palavra, que veio confirmar ao nosso coração, Senhor, que por mais que o adversário tenha arquitetado um plano maligno na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, o Senhor chegou para derrubar os planos do adversário. Graça te damos, Senhor, porque a Tua providência nunca falta na nossa vida. Te damos graças pelo Teu amor, pela Tua compreensão, Senhor, e pela Tua misericórdia para conosco. Queira, Senhor, guardar o Teu povo, guardar os familiares, Senhor, de quem está assistindo. Aleluia. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nesses tempos tão difíceis, Senhor, como foi anunciado. Aleluia. Hoje é o último dia de culto presencial, Senhor, pelas determinações dos órgãos de saúde e do governo estadual também. Até o dia 30, Senhor, não teremos mais culto presencial. Pai Santo, nós vamos te pedir, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos sustenta espiritualmente. Passa conosco, Senhor, essa fase difícil, Senhor. Cuida de nós, Senhor. E se for a Tua vontade, resolve esse problema para nós também. Dá-nos a graça, Senhor, de ter vacina para todo mundo. Dá-nos a graça, Senhor, dessa pandemia ser controlada, das coisas voltarem ao normal. E nós temos, Senhor, aleluia, o privilégio, Senhor, de poder nos reunir novamente, nos abraçar. O povo brasileiro é um povo tão caloroso e está tão restrito, Senhor, está tudo com tanta limitação. Pai Santo, cuida de nós, pelo amor do Teu nome. Toma nas Tuas mãos, Teu servo, nosso irmão Eino, nosso irmão Rodrigo, que preside sobre essa obra. Ajuda Teus filhos, os familiares deles também, Senhor. Nosso irmão Bruno, os demais irmãos, nosso irmão Almir, nosso irmão Oliver. Aleluia. Guarda eles também, Senhor, que trabalham na parte técnica da transmissão desses cultos. Nos ajuda, continua nos abençoando, Senhor, para que possamos, aleluia, atender esses cultos online e poder levar a Tua palavra para o Teu povo que não pode estar na igreja também. Senhor amado, em tudo nós te rendemos graças, tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 433. 433. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Quero mais uma vez reforçar o convite para a Irmandade, para estar congregado conosco hoje às 17 horas, nosso último culto presencial, antes dessa interrupção temporária por conta da fase emergencial que assola o Estado, em especial o município de São Paulo também. Estamos na rua Otávio Vasco do Nascimento, 390, Vila Carrão. E hoje nós vamos celebrar o serviço de Santa Ceia. Louvado seja Deus. Bom, Rodrigo, tem mais alguma coisa a ser anunciada? Irmão Bruno, vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas muitas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos o tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, a comunhão do seu bom Espírito, os conselhos da sua palavra permaneçam guardados em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.